A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, para juntos buscarmos a presença do Senhor e Salvador de nossas vidas durante a madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, sejam imensamente bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de levar muita fé a todos vocês, ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ser um canal para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todas as ovelhas, dos rebanhos, dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que irão se sentar no trono. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. Não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, mas sim trazendo a conscientização a cada um de vocês de que há uma diversidade de ministérios e que é obrigação de cada um agir com perfeição e eficiência e se ajuntar com o outro, para que juntos venhamos formar o verdadeiro corpo de Cristo. Mateus capítulo 12, a palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, Cristo não pode estar dividido. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente as ovelhas benditas amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso e santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet, interagindo nos comentários com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, haja a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, alcançando, libertando e edificando cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas.
benditas. Eu peço ao Santo Espírito Santo de verdade para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada e transformando cada corpo, alma, espírito e coração em igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que elas venham interagir conosco em um só espírito, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, ofertando, compartilhando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que eles possam ser cada vez mais abençoados e testifiquem de que tudo que eles fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Que haja a tua luz brilhando através de nós, removendo toda a escuridão, toda a opressão maligna, onde essa live alcançar, em que houver uma vida que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles vejam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, capaz, graça e alegria, nosso Senhor Jesus. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada, nós estaremos respondendo a todos aqueles que se apresentarem nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois agimos sempre com boa ordem e decência, com um tempo determinado para todas as coisas. E aqui o principal objetivo é levar muita fé a todos vocês. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se vocês querem interagir, participar da live e tirar suas dúvidas, de segunda a sexta, 12 minutos das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, eu estou sempre lá com a permissão do Senhor nosso Deus, para interagir com cada um de vocês como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, no @mileofertadim. E aqueles abençoados que estão necessitando de oração, deixe no comentário o seu nome, sua cidade, o seu estado, que estaremos orando aqui no decorrer dessa live. E também siga ou se inscreva para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui dar início à ministração dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje estarei dando início pelos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de números pares. Lembrando sempre a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir, de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Perdão, gente, hoje é iniciado pelos rebanhos benditos de números pares, não são os ímpares. Rebanhos benditos de número par. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, sejam novamente as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindas, capaz da graça e alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos de números pares, para estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito par, de número 6, rebanho bendito ímpar, de número 5, são os primeiros a receberem uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano.
E o primeiro livro a ser ministrado é Aumentar a Nossa Fé, livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. É o primeiro livro que estará sendo ministrado. Se apresentem nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, que dessa maneira você estará levando a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Como tem versão de Jequié, Bahia, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, para meditação do rebanho bendito, parte número 6, 2 Samuel, capítulo 18. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Samuel, capítulo 19, para a sua meditação. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Livro de 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o Geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. Deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve-lhe grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 aqui do livro de 2 Samuel, nós vemos como é importante a gente agir com prudência nos momentos em que o coração está sendo provado. É necessário que não venhamos a agir por impulso, por aquilo que o nosso coração sente, pela emoção e sentimento, mas sim está sempre disposto a ouvir aquilo que é necessário. Pois Davi, com a sua emoção e seu sentimento, queria sair ele mesmo à guerra. Mas os seus serviçais foram lá com uma boa organização, uma sabedoria, uma inteligência já nas artes de guerra, e deixou claro que o melhor era que ele ficasse em casa, que ele iria realmente ser muito mais útil. Então é necessário a gente examinar qual é a área e o setor em que nós seremos muito mais úteis a dando apoio à pessoa que está enfrentando e não indo de frente. É necessário que venhamos examinar porque há uma diversidade de ministérios. Por isso que é necessário que todos estejam juntos. Porque naquilo que um é mais eficiente, o outro não é. Mas em compensação, em outra coisa, o outro é mais eficiente. Por isso que como o Senhor Deus nos criou, Ele afirmou que não iríamos estar sozinhos. Não seria bom andarmos só. O Senhor Jesus sempre enviou de 2 em 2 no mínimo. E é necessário a gente examinar aqui também como que nós venhamos ver que quando agimos com prudência, com inteligência, a vitória é certa. Quando estamos verdadeiramente batalhando de acordo com os caminhos do Senhor. Pois por mais que o outro povo fizesse parte da linhagem de Israel, o povo que estava com a base na justiça eram os servos de Davi, do homem segundo o coração de Deus. E eles não estavam ganhando a batalha porque o Senhor gostava de Davi, mas sim porque a causa era justa. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção que o nosso Deus não é injusto. Ele sempre age da maneira determinada em todas as coisas, seguindo os princípios nas Escrituras Sagradas que Ele já determinou para cada um de nós. Por isso que é importante a gente conhecer, para a gente não errar.
Mateus 22, versículo 29. Palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, muito importante que vocês interajam, participem, tirem suas dúvidas lá no @milhaofertadim. Adquiram a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que eu instruo cada um de vocês a vocês se desenvolverem em todas as áreas e setores de suas vidas. Não apenas vocês, mas também aqueles que estiverem ao seu redor, para que vocês possam, em um só espírito, andar e batalhar e serem mais que vencedores para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Você adquire a coleção completa nessa rede social, no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal @milhaofertadim, ou pode também entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. E lembrando que esses livros vão muito além de um investimento intelectual, pois nós estamos chegando em todos os municípios, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. E todo aquele que comprar esses 12 livros, ou aquele que se tornar um vendedor tendo comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum com isso, ambas essas pessoas terão a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Seja para trabalhar na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Como sempre, oportunidade para cada um de vocês não só serem abençoados, mas para ser tu uma bênção aonde você estiver. Então entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo mais a cada um de vocês. Sejam todas as ovelhas benditas muito bem-vindas. O Haroldo do Paraná, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar conectado conosco, interagindo com uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser sorteado é o livro de Glórias ao Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir a live, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Livro de 2 Reis, que possui 22 capítulos. E deixe no comentário... É o livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. 2 Reis, que possui 25 capítulos. E não se esqueçam de deixar nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para estarem sendo muitíssimo abençoados e serem bem-aventurados nesta madrugada, junto conosco em um só Espírito. Vamos aqui ao livro de 2 Reis, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 14. 2 Reis, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. 2 Reis, capítulo 14. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 2 Reis, capítulo 15, para a sua meditação. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Tudo conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E compartilhem para que essa palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso alcance cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita de uma palavra do Senhor aos seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E para vocês continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois a oração dura no mínimo 1 hora. Para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Não vou me justificar para quem não quer escutar. Aqueles que querem interagir, participar e conhecer mais sobre o nosso caráter e a nossa conduta e cada uma de nossas oportunidades, basta continuar aí na live, se apresentar, deixar o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país para ser uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, o teu poderoso agir,
abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja as abundâncias e plenitudes dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que cada uma pessoa que interagir nos comentários com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. E recebam a tua luz a iluminar cada lar e cada família onde essa live alcançar. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Joqutel até ao dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 14 aqui do livro de 2 Reis demonstra ali verdadeiramente um reinado da qual é bom, mas poderia ter sido melhor. E é necessário a gente sempre examinar que aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, como lá em Romanos capítulo 12 afirma, não venhamos nos contentar com o presente século, mas sim nos transformar segundo o entendimento. E é necessário que nós venhamos estar em uma constante caminhada de aperfeiçoamento na presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, buscando sempre aquilo em que podemos ser útil na obra, no Evangelho, na justiça, nas causas que verdadeiramente engrandeçam ainda mais o nome do nosso Senhor, utilizando da autoridade, dos recursos, da influência em que nos foram concedidos, para voltar isso a mais honra e mais glória ao Senhor de nossas vidas. E eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E Yosef da Bahia, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Então prestem muita atenção nessa mensagem, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores,
independente do valor, seja R$ 1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Se tiver pelo celular, você clica nos pontinhos que está aparecendo aqui em cima, que vai abrir a parte ali escrito descrição, clica ali e você vai encontrar as informações. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações. Lembre-se de guardar os comprovantes, independente do valor, pois todos aqueles que são ofertantes e dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco irão se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para cada um de vocês. Pois como em Gálatas capítulo 6, versículo 10 afirma, nós devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. E nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, com os templos físicos em que o obreiro recebe o salário e os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então sejam novamente as ovelhas benditas amadas do Pai, muito bem-vindas, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Próximo rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1. São os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das escrituras sagradas para estar aumentando a sua fé. E o próximo, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Gálatas, falando nele, Gálatas capítulo 6. É o próximo livro que estaremos ministrando nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para meditação do rebanho bendito, par de número 2, Gálatas capítulo 5.
E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. Sejam todas as ovelhas benditas, muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e faça a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeadas em seus corações. Vamos aqui à ministração. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 22. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 5 do livro de Gálatas é muito forte, porque traz ali o posicionamento que devemos adotar. Pois o Senhor Jesus foi claro que no mundo teríamos aflições, mas é necessário termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, ele dá vitória àqueles que batalham em nome dele, conforme a sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo demonstrou bem claro, assim como lá em Romanos capítulo 8 ele também trouxe, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pois o Espírito nos conduz à vida eterna. A palavra do Senhor que é viva, vida é Espírito, a espada é fogo consumidor. E é necessário a gente examinar aqui verdadeiramente, com muita atenção, porque muitas pessoas focam apenas naquilo que lhes é realmente do agrado. Mas aquilo em que elas mais estão caindo hoje em dia, quando eu falo às pessoas, eu estou me referindo à liderança religiosa. Eles gostam de falar da idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, mas as dissensões, facções e também a glutonaria, eles começam a esquecer, porque a bebedice eles gostam de falar. Mas agora da glutonaria, que hoje em dia o crente é conhecido como comilão, onde já se viu isso, gente? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. E aqui, quando o apóstolo Paulo traz sobre a dissensão, as facções, é exatamente o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Se tornaram completamente separadas. Não falam mais, dizem que falam do mesmo Deus, mas você vê que as atitudes, o Senhor verdadeiro, aquele que as Escrituras Sagradas testificam, não poderia estar mais longe de um povo assim. Então é necessário que a gente volte à união, volte a se juntar. Estamos chegando em todos os municípios do Brasil para juntar a igreja do Senhor Jesus, não é para separar, não. Estamos falando para ninguém sair da igreja de ninguém, até porque devemos lembrar que a igreja é do Senhor. Nós, o ser humano, é que somos igreja do Senhor e precisamos estar juntos, unidos em um só Espírito, para que verdadeiramente venhamos receber aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu estarei apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 10 afirmações em que basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam que essas doutrinas de falsa aparência de santidade não estão apenas corrompendo as igrejas, como também destruindo famílias. E é necessário que aquele que é da parte do Senhor Deus ouça a palavra do Senhor Deus. Não estou falando que as minhas palavras são as palavras de Deus, porque eu falo aquilo que está escrito. Não é que as minhas palavras, são as palavras do Senhor que verdadeiramente fala através de mim, não do que eu acho, penso ou imagino, não como um profeta que fala, mas sim como aquela que testifica aquilo que está escrito. João 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro.
Você não vai ouvir um eis que eu te digo, assim diz o Senhor, mas sempre afirma, assim está escrito nas Escrituras Sagradas. Que esse é o posicionamento que aqueles que estão em Cristo devem se posicionar. Então prestem atenção nessa mensagem, examinem cada um versículo nas Escrituras Sagradas, para que possam verdadeiramente estarem se posicionando como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14.
João capítulo 9, versículos 39 a 41, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva com @igrejas benditas, onde você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade caso necessário, para examinar com muita atenção nas escrituras sagradas a seriedade de cada uma dessas 10 afirmações. Pois qualquer um templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas ou a omissão em repreender uma só delas, todo aquele que diz que é sua ou que ela é dele, tem consequências gravíssimas, seja nessa vida e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. E o Silvio de Manicoré, Amazonas, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, que possa ver portas e portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como Igreja e Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. Lembrando que a partir de 1h20 estaremos respondendo vocês nos comentários, interagindo e tirando suas dúvidas. Próximo, Rebanho Bendito Par, de número 10, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 9, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando também sempre a todos vocês que essa live fica salva, qualquer um que perder alguma mensagem ou que não tiver conseguido acompanhar as respostas da sua pergunta, essa live fica salva e você pode voltar e acompanhar depois. Próximo livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Eita glória! Mateus, que possui 28 capítulos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então já curtam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado de Mateus, capítulo, glórias ao Senhor Deus, 13. Mateus, capítulo 13, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 10. Mateus, capítulo 13. E para meditação do Rebanho Bendito Ímpar, de número 9. Livro de Mateus, capítulo 14, para sua meditação. Curtam a live, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Todos os seguidores, inscritos, membros, ofertantes ou dizimistas continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu peço ao Senhor que haja tua poderosa destra, operando em favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida e a família dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua belíssima igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, cobrindo e revestindo cada porta, portal e janela de cada corpo, alma, espírito e coração que tiver deixado nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que haja a tua luz brilhando através de nós e iluminando cada coração, removendo todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E haja a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, alcançando cada uma vida que está junta conosco em um só Espírito, para que elas possam ver e testificar que tudo que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E que elas possam contar, viver e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 37 ao versículo 43. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo.
A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 13 aqui, que nós sempre mencionamos ele toda a live a todos vocês, que demonstra ali a importância de estarmos juntos, pois aquele que irá fazer a separação é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não acepção de pessoas, mas sim de atitudes. E aqui demonstrou bem claro como os anjos irão sim recolher o joio, os filhos do maligno, mas a diferença é o destino que lhe vai causar. Pois aqueles que são ímpios, que são os filhos do maligno, que por mais que habitem no meio da igreja, da parte daqueles que são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o destino deles vai ser completamente diferente. Pois como lá em Mateus 25, do 31 ao 46, o Senhor Jesus separou os bodes das ovelhas. Ele deixou claro que as ovelhas eram aquelas que cuidavam dos necessitados em nome dele, dos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. E também aqueles que eram os bodes eram aqueles que, por mais que tivessem feito sinais, milagres, prodígios e maravilhas, não tinham parte com o Senhor porque praticaram iniquidade. Para acabar com aquela história de que todo mundo que vai ser arrebatado vai ser salvo. Vão ir para juízo. Os justos, o Senhor afirmou, que resplandecerão como o sol diante de seu Pai. Mas agora, aqueles que são os ímpios serão lançados no fogueira. Então, é necessário examinar com muita atenção e cuidado para que venhamos a ser luz, sal e luz, assim como o Senhor Jesus determinou. Venhamos ser as ovelhas benditas, amadas do Pai, recolhidas no lugar prometido desde a fundação do mundo. E nossas 12 mensagens estão aí, nossas mais de 100 mensagens, mais de 100 denúncias, os meus 12 livros estão aí para instruir e edificar cada um de vocês, para que vocês venham se desenvolver como sal, como luz, como ovelhas, como benditos, amados amigos do Pai, que é essencial para a sua vida já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. Você adquire meus 12 livros nesse comentário fixado na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, ou pode entrar em contato também diretamente conosco no privado e pedir mais informações. Lembrando que os vendedores desses livros têm uma comissão de 30% sem ter custo algum, e aqueles que compram e aqueles que vendem têm a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Então basta entrar em contato conosco no privado e ter mais informações para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. O Senhor Deus não só cobra, como cobra com juros, pois o servo que foi infiel, que nem sequer colocou o seu talento nos banqueiros para que quando o Senhor voltasse e recuperasse juros, teve aquilo que ele tinha tirado e foi entregue ao que tinha ainda mais. E lhe foi dado mais para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Então já curtam a live, se inscrevam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeados em seus corações. Vai examinar Mateus capítulo 25, você vai ver essa passagem que eu te mencionei. Livro de Josué é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para estar aumentando a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro sorteado de Josué, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 6. Josué, capítulo 6. Para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Josué capítulo 6. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Josué capítulo 7, para a sua meditação. Convidem e compartilhem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Aqueles que quiserem interagir e tirar suas dúvidas nos comentários, é necessário que você se apresente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E já compartilhe para que essa live alcance o máximo de vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração.
para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando também que logo mais nós estaremos sorteando mais 7 números. Então escolha o número de 1 a 7 para que você receba mais uma palavra do Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Livro de Josué, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Josué demonstra, assim como o Senhor afirmou a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Esforça-te, tem bom ânimo, não te plasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou convosco. Aqui o Senhor não mandou o seu povo cruzar os braços e ficar parado enquanto ele fazia todo o trabalho. Não, eram os sacerdotes ali intercedendo, tocando as trombetas, era um povo ali em obediência, em silêncio, esperando o momento certo de verdadeiramente colocar a sua voz em jogo. E aqui também trouxe ali Josué, obedecendo cada uma instrução que o Senhor lhe ordenara. Um líder sábio, um povo obediente e verdadeiramente o Senhor concedendo a vitória. Porque não foi a voz do povo, não foram os passos do povo, não foram as trombetas do povo. Foi sempre ali a mão e o poder do Senhor Deus, por meio da obediência do seu povo para com ele. Então é necessário sempre a gente examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, sem manipulação nenhuma do ser humano, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Mateus capítulo 5. Sou bem-aventurada quando mentindo dizem todo o mal contra mim, pois verdadeiramente é dos tais que herdarão o reino dos céus. Para mais honra e glória seja Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. É o próximo livro que estaremos ministrando nesta madrugada. Já vão escolhendo o seu número de 1 a 7, para daqui a pouco você estar recebendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de Hebreus, capítulo, glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Hebreus capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Hebreus capítulo 12, para a sua meditação. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Então entre em contato conosco no privado, peçam mais informações, que a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas e através de nossas vidas.
Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo e poderoso nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada uma vida que deixar nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, os renovando e transformando de corpo, alma, espírito e coração, para que eles possam produzir abundâncias de bons frutos permanentes, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, boas promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hebreus, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 15. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que tanta mensagem aqui importante, glórias ao nosso Senhor Jesus. Vou do versículo 11 ao versículo 17. Livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 17. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Glórias ao nosso Senhor Deus, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus é muito forte para demonstrar verdadeiramente como que aquilo que o Senhor concede ao seu povo não se limita ao tempo e à matéria da qual nós conhecemos, do qual nós nascemos dentro deles, mas sim se perpetua durante todas as gerações. E é necessário que aquele que nele crê verdadeiramente venha não apenas de palavras, mas sim por meio de atitudes. E é necessário a gente se posicionar, pois independente de qualquer coisa que limite o ser humano, há um Deus ilimitado, do qual opera grandes maravilhas em favor daqueles que o amam. Mas aqueles que o amam, ele afirmou, são aqueles que ouvem a palavra dele e as praticam. Como foi ministrado ali em Josué capítulo 6, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, porque o seu povo obedeceu aos seus mandamentos. Não foi pela força do povo que ele ganhou, que foi feita a vitória, foi dada a vitória, mas sim pela obediência. Abraão, Sara, todos os patriarcas receberam não por causa de suas atitudes, mas sim devido à sua obediência verdadeira perante a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E as atitudes que eu me refiro, no caso, eles tentarem fazer com a força dos próprios braços, mas sim a obediência, que também é uma atitude referente ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, essa sim que lhes foi feito permitir alcançar as promessas, não só eles, como todas as suas futuras gerações. Sejam todas as ovelhas benditas e amadas do Pai, muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do
do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como lá em Salmo 113, faz a estéril faz a mulher estéril habitar em família e ser alegre mãe de filhos. Para mais uma glória seja Jesus. Assim como a Sara ali, que foi ministrada ainda há pouco. Vamos aqui ao 7º livro a ser ministrado nesta madrugada. Será uma meditação para todos nós. Livro sorteado é o livro de Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos. É o 7º livro a ser ministrado. Já escolham o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E deixe no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, para estarem interagindo conosco como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, e daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, é uma meditação para todos nós, diretamente do nosso Senhor Deus. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Hebreus, Hebreus foi ministrado ainda há pouco. Livro de Romanos, capítulo 15, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeado em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 21. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, mas para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 15 aqui do livro de Romanos é muito forte, pois ali traz o peso do ministério do apóstolo Paulo verdadeiramente, acreditando para poder santificar os gentios, para que as ofertas deles fossem santificadas, demonstrando, claro, que aquele povo que era gentil se tornou santo e também faz dos mesmos mandamentos que o Senhor determinou para o seu povo. E aqui continua demonstrando que verdadeiramente, como foi ministrado anteriormente, sermos guiados à obediência, não só por palavras, mas também por obras. Mas não só por obras, mas também pela palavra, porque a obra não é válida se não for em nome do Senhor. A obra não é válida se não for feita como o Senhor determinou. A obra só é válida quando ela é perfeita, justa e irrepreensível, para que ao olharem vejam e reconheçam a glória do Senhor dos exércitos. E falando ali também em oferta, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então haja como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, ouça a palavra do líder e vai examinar nas escrituras sagradas, versículo por versículo, para estarem prestando atenção, assim como o Senhor Jesus determinou. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19, e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado. Pois lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois também estamos chegando em todos os municípios do Brasil com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos são não só muito abençoados, como se tornam também uma bênção aí na sua região. Então entre em contato conosco no privado, peça mais informações. E agora escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início aos sorteios dos 7 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, se você escolheu o número 3. 2 Samuel, capítulo 18, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, se você escolheu o número 2. 2 Reis, capítulo 14, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, se você escolheu o número 7. Gálatas, capítulo 5, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, se você escolheu o número 5. Mateus, capítulo 13, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Josué, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 6, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, se você escolheu o número 6. Hebreus, capítulo 11, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 1, vai meditar em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, se você escolheu o número 1. Romanos, capítulo 15, se você escolheu o número 1.
Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários, então já deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, para estarem interagindo conosco como Igreja Sal e Luz. E daqui a pouco, a partir de 1h20, tirando suas dúvidas ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet. Enquanto isso, eu estarei fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários a seguinte frase. Escreva eu, o seu nome, eu escrevo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, você entra no secreto, seja no carro, no quarto, aonde você estiver, dentro de uma coisa do caminhão, aonde for que você estiver, de joelhos, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, e leia do versículo 28 ao versículo 30 em voz alta. Para quem não tiver acesso a uma Bíblia, eu vou citar as palavras que estão escritas e você repita cada uma delas. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, essa leitura em voz alta, ainda de joelhos, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área sentimental, sejam emoções, sentimentos, amarguras, medos, ansiedades, diversidades, dificuldades que você estiver passando. Lista cada uma delas, sejam vícios também, lista cada um deles para que o Senhor Jesus possa estar levando sobre ele todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando. E continue a oração assim: Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Lembrando que todos aqueles que não tiverem conseguido fazer essas orações agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você pode voltar, pausar e diminuir a velocidade para estar formando essa aliança com o Senhor Jesus por Cristo. E lembre-se de voltar nas próximas lives para estar confessando Ele, como em Mateus capítulo 10, versículo 30 ao versículo 33, em que Ele afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas que todo aquele que o negar diante dos homens, Ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Então sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindas, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora chegou o momento de interagir com vocês, de vocês participarem da vida, da live, como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E o Vitor, que ele havia se apresentado, não havia? Só indo para mais uma glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, que
Ele fez uma pergunta: qual era a essência de Jesus? Nele havia ou não havia pecado? Se o Verbo tornou-se carne e venceu, assim podemos. Mas se nele não havia pecado, então ele nunca foi como eu. Bom, boa pergunta. Bom, a única coisa que a palavra do Senhor sempre disse de forma bem específica: quando você se ajunta com alguém que comete algum delito, algum pecado, você também traz isso sobre você mesmo. Palavra do próprio Senhor Jesus, quando ele diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, ele diz que quando você está em alguma congregação de 4 paredes, havendo algum erro ali, o Senhor Jesus falou que você vai ser muito mais culpado do que aquele que está cometendo o erro. O Senhor Jesus disse também em Mateus capítulo 5, que se você não repreender o líder no erro dele, o Senhor Jesus também afirmou também que você, de covarde, o reino de Deus não tem paz com o covarde. Mateus capítulo 5. E quando você vai também em Mateus capítulo 15, de 7 a 9, o Senhor Jesus também afirma também, se você estiver envolvido com aquele que é errado, congregação errada, igreja errada, o Senhor Jesus falou que os seus dízimos, a sua oferta, tudo, toda a sua adoração, tudo vai ser tudo em vão. Porque você está honrando ele com a boca e com os lábios, mas o seu temor para com ele consiste só em mandamento de homens. Exatamente. Então é necessário isso aí. Então todo aquele que se mistura, realmente se torna pecador. Que dirá ele que tomou as dores de todo mundo. Mas, assim, para traduzir, basicamente, ele não pecou, mas ele tinha sobre si o pecado, Não, que ele pegou o ele pecado levou dos sobre outros. si todo o pecado. Exatamente. Vamos lá, onde é que está isso? Ó, Isaías 59, você vai ver que ele fala assim, olha só, não foi o nosso Deus, aonde tem o pecado, ele não pode verdadeiramente chegar, porque senão aquela Fechou. pessoa vai implodir. Fechou. Entendeu? Então ele falou sobre isso lá em Isaías capítulo 59. Quer dizer, os nossos pecados fazem com que Deus se afaste de nós. Quando ele está na cruz, ele diz assim, Pai, por que me abandonou? Justamente por isso, porque quando ele levou sobre si todas as enfermidades, dores, pecado, tudo aquilo que era de ruim, ele levou sobre si, naquela hora ele se tornou o mais pecador de todos. Entendeu? Exatamente. É isso aí, só por esse motivo. E a outra coisa também que eu posso afirmar também, a linhagem dele, que ele chegou a sumo sacerdote, não foi através das 12 tribos não, tá bom? Ele veio em outra linhagem, não foi nem de Abraão, ó. Exatamente. A promessa foi feita a Abraão, mas ele veio de outra... O sacerdócio, De outra o ministério tribo, né? sacerdotal, ele puxou de Não, outro lugar. de outra tribo, que eu não posso falar para você que tem muitos milhões nesse negócio aí, eu não posso revelar Exatamente. a fonte. E o Cauã do Ceará, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e sua família, por estar interagindo conosco como Igreja Sai Luz, nosso Senhor Jesus. Isso é muito importante, vocês todos estão participando, vocês estão abrindo Ele legalidade perguntou. para o Espírito Santo de verdade estar na casa de vocês, tá bom? Muitíssimamente. Então deixe no comentário seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. E agora é o momento de vocês interagirem conosco nos comentários. E o Cauã do Ceará perguntou: vou deixar aqui uma pergunta e irei ver amanhã na live salva, viu, gente? Como é importante vocês sempre acompanharem as lives aqui e interagirem conosco. Ele perguntou: vocês acreditam na ciência quando ela diz que o Sol vai se expandir e engolir todo o sistema solar, ou é invenção? Não, não é invenção não, porque lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus afirma que a Terra ela vai ser eliminada. Exatamente. Ele afirma que vai ser eliminada. E uma das coisas também, que lá em Gênesis também foi feito um pacto, Deus para com o homem, que não seria mais em água. Então até aí eu fico quieto. Só sei que vai ser destruído porque ele falou, passarão os céus e terra, mas a palavra dele não onde O passar. problema é só a quantidade de anos que eles colocam ainda, mas aí isso aí é problema com Não, outra aí história. eu não vou entrar nessa matemática não, tá bom? Exatamente. Ó, a Bíblia é em números, tá? Mas é nesse aí, tá bom? Então você tem lá, ó, tem Gênesis, que ele faz o arco, é arco, não é arco-íris não, tá? É arco. Quando ele faz o arco lá, ele faz um pacto que não vai ser mais no dilúvio, não vai ser mais em água. Mas vai ser de outras formas. O pacto não envolvia o fogo. Exato. E aqui, Aí eu não posso falar mais nada não. o Adriano Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também seja imensamente bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua família, por estar interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. E Cauã do Ceará também perguntou: o impacto do dilúvio pode ter sido o causador da separação dos continentes, a chamada Pangeia? Olha só, quando você vai lá em Salmo capítulo 24,
Ele diz que toda a terra, toda a plenitude, tudo, e ali foi tudo construído por ele. Eu posso afirmar para você assim, olha só, o planeta Terra, ele foi construído em partes. Ele pegou uma parte e pegou outra e montou. Você pode ver que o planeta Terra, ele é montado. Lá em Gênesis fala sobre isso. Então, lá em Gênesis também fala sobre isso. Então, foi montado também, foi montado. E cada parte ele pegou um pedaço lá de cima mesmo, em algum lugar, e montou. Você pode ver que, se você estudar todas as partes, quando fala da água, aquele negócio tudo rico... Teve até um abençoado que comentou montado sobre isso há um tempo atrás. Ele falou, ué, mas se tá escrito lá que Deus mandou que houvesse, não disse que ele construiu, um negócio assim, foi uma pergunta Então, que ele fez. exatamente. E tudo lá em cima, realmente, tudo obedece a ele. Exatamente. Entendeu? Então é isso aí. E a vida em todos eles, tá bom? Por esse motivo também você pode ter certeza disso. Eita, Glória, tem ali o Adriano de Belo Horizonte, Minas Gerais, e agora o Edriano Salgueiro de Pernambuco. Seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua família por estar interagindo conosco. E vão pedindo igreja aí que, ó, questão de mês a gente vai estar chegando aí. Exatamente. Se você quiser trabalhar conosco, pode trabalhar. Exatamente. Todo mundo recebendo o seu salário. Eu sou muito rico, vai ficar mais rico ainda. Uma coisa é certa, conosco ninguém trabalha de graça, tá bom? Então vamos embora pedir aí para poder ajudar até o morador de rua, acabar com a pobreza. Nós estamos aí para isso, tá bom? Muitíssimo bem. E o Cauã vai comentando, vou ver a resposta nessa live mesmo, vou deixar para amanhã não, viu? Gostou verdadeiramente? Continua aqui ouvindo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Uma pergunta? Ele já fez as perguntas. Então continue interagindo conosco, abençoados. Deixe no comentário seu nome, sua cidade, seu estado, ou também o seu país. Interajam conosco como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, alcançando os seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. E o Vitor havia feito um pedido, gostaria de pedir orações por mim. Estou me formando esse ano como engenheiro agrônomo. Estou com muita ansiedade e medo, fazendo meu TCC. Que Deus me abençoe. E é abençoado. Parabéns aí pela sua profissão aí, que realmente aí é ministério de Deus, você falar com a terra, hein? Glória a Deus. Parabéns aí, parabéns mesmo, que Deus está nesse negócio aí. Você tem muito trabalho, tu pode ter certeza disso, tá? Porque, como você já sabe, você estudou e sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, não é isso? E tu pode ter certeza que é por aí. Parabéns. Muitíssimo bem. Fala para ele fazer aquela oração lá de Mateus 11. Não, exatamente. Exatamente. Fala Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, faz aquela oração lá, se ajunta-se a nós, independente disso, nós vamos estar juntos. Porque aqui todos nós estamos de passagem, vivendo momentos, vivendo dias, vivendo anos, né? Podemos durar até mais de 100 anos, mas não vamos ficar aqui eternamente. E tudo que a gente construir vai ficar tudo aqui. Por esse motivo, nós somos a igreja que compartilha com todos. Tudo que Deus me concedeu, eu compartilho com todo mundo. Glória então, nós somos aí. E o Vitor também fez outra pergunta. Essa igreja guarda o sábado? Mandamento escrito pelo próprio Senhor, pelo seu próprio dedo? Bom, olha só, nós guardamos, aliás, todos os dias, tá? Todos os dias. Se não me queira mal não, mas eu vou te explicar porque aqui a gente guardamos todos os dias. Porque está escrito nas Escrituras Sagradas que todos os dias são dele. E que todos os dias ele trabalha. E ele trabalha em todos os dias. Você pega ali o Salmo 91, você vai ver que tudo. E, quer dizer, acontece muitas tragédias nos dias. E se não é ele realmente ali intercedendo por nós nos dias, vai dar ruim. Agora, nós aqui, o que isso ocorre? Todos os dias. Tanto é que a gente trabalha de segunda a segunda, na verdade, né? E quais são os horários nossos? De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Nós trabalhamos todos os horários. Já tem ano que eu não sei o que é dormir, assim. Tem muito ano mesmo que eu não sei o que é dormir, tá? De uma noite virar para poder acordar de manhã. Eu não sei o que é isso, tá bom? Glórias ao nosso Deus. Sempre ali a obra do Senhor Deus em primeiro lugar. Mas com isso, o Senhor verdadeiramente o abençoou em todas as áreas e setores da vida dele. Os filhos que ele queria e não podia ter, o Senhor o concedeu. As empresas que ele havia abandonado tudo, o Senhor entregou ainda mais do que 100 vezes. A promessa era 100 vezes, mas ele entregou muito mais. Milhares de vezes mais. Milhares de vezes mais. Essas denúncias aqui agora para vocês se posicionarem, para vocês examinarem a nós, o nosso caráter. Inclusive essa denúncia aqui sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. Estamos contratando 2% da população em qualquer lugar do Brasil para poder trabalhar conosco, hein? Entendeu? Então você aí, você não precisa ter um morador de rua, faz aí um pedido para um morador de rua. Então, não fazemos exceção de pessoas. Queremos, independente de que eu seja religião, não interessa, queremos trabalhar com todos, queremos juntar mesmo, tá bom? Mateus capítulo 13, você vai olhar lá que
todos nós temos que andar junto. Muitíssimo bem, como foi ministrado ali ainda há pouco, Mateus capítulo 13. E as denúncias. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido, quem crê no Senhor Jesus, não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E lembre-se sempre de vocês pedirem às autoridades políticas da sua região para levarem os nossos templos físicos Isso para o seu aí. bairro, município, estado ou país. E o Calmando Será também havia perguntado. A Bíblia não está na cronológica certa, né? Pois tem livros pós-exílio na frente de livros pré-exílio. Tipo Esther é pós-exílio e está na frente de Jeremias, que é pré-exílio. Exatamente, com certeza, né? Nessa parte não tá nessa numerologia aí não, tá bom? Exatamente. Mas é E isso aí, o abençoado ali tá certo. de São Mateus, no estado do Espírito Santo, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar você e toda a sua casa nesse momento, pois está interagindo conosco. Ele perguntou para qual a função estão contratando. Tenho interesse. Estamos Opa! contratando em todas as funções, abençoado. Todas as funções. Seja na área empresarial, política, financeira, ou seja também na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Pois nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários. E com isso temos oportunidade para cada um de vocês participar e interagir, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Fazer investimento, você pode fazer investimento, pode fazer uma sociedade conosco em alguma situação. O que a gente quer trabalhar com aquilo que você quer trabalhar, a verdade é essa aí. Exatamente. Eu quero muito que você chegue, Marco, eu gostaria disso aqui, não, pô, então vamos embora trabalhar nisso aí, pronto, então vamos embora. E o que você quiser, nós vamos realmente estar ali. Mas eu quero é venda de carro, opa, vamos embora. Eu quero é avião, vamos embora. Eu quero, o que você quiser, a gente vai. Porque a gente quer que as pessoas trabalhem naquilo que ama, gosta de fazer, tá bom? Então, entre em contato conosco, o sonho de vocês pode realmente O Valdir realizar, também, tá bom? abençoado, comentou, quero trabalhar nessa empresa, Então, entre em contato conosco entre em no contato privado. conosco, vai lá no privado lá. Se não sabe entrar, vai pela internet aí, pergunta aí, entra lá e se coloca lá o seu estado, o seu município e tal, e se for possível você deixa também aí, ó, eu quero montar isso aqui, eu quero trabalhar com isso aqui. Exatamente. Então, E isso aí. lembrando sempre também a todos vocês de que é necessário que antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já pode ter uma renda complementar conosco, pois temos aí os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios, nos quais todos aqueles que entram em contato conosco no privado se tornam afiliados, se tornam vendedores desses livros, têm uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega, nem com cadastramento, pois os livros são digitais. Você não só compra em qualquer um lugar do Brasil e do mundo, como você também vende eles para qualquer uma pessoa do Brasil e do mundo. São digitais justamente aí para facilitar cada um de vocês de não só adquirir, como também de vender e poderem ter uma renda complementar financeira para mais honra e glória no nosso Isso aí, Deus. viu? E aí, não, mas eu já tenho as condições legais. Compro o livro para o morador de rua e coloca o nome do morador de rua, porque você vê que a gente vai chegando no morador de rua, ele vai se tornar um empresário.
Entendeu? Então isso aí, o que a gente quer fazer coisas assim para que a obra de Deus realmente... Dá venha se oportunidade, abrir portas, portais, janelas, para que Então, vocês interajam. Malaquias 3, versículo 18. O povo vai ver assim a diferença da obra do justo e do injusto. Vai ver lá quem é justo e quem não é. Ou Salmo 103, vai olhar e falar, opa, a glória tem que glorificar o Senhor, porque aquilo ali que eles fizeram é de Deus. É nisso aí, porque nós não vamos levar nada desse planeta Terra. Vai ficar, então, entre em contato conosco de qualquer lugar do Brasil, conhece uma família que está muito pobre lá, compra 12 livros para ela e coloca o nome dela para a gente poder ir lá e abençoar ela. Faz alguma coisa, faça as suas obras para o Senhor Deus. Exatamente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhe e convide outras vidas. É que nem eu falei, ó, tem alguma igreja que é pobrezinha, está precisando de ajuda? Entre em contato conosco. A única coisa que você vai pedir é sempre para crer no Senhor Jesus, como está escrito. Pronto. E aí a gente vai fazer a obra lá também, vamos ajudar. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aí o Calma havia terminado ali o comentário. Mas tanto faz, né? Isso não muda na palavra. Era só uma curiosidade mesmo que eu tinha sobre essa questão da cronologia da Bíblia. Não, exatamente, porque isso aí, realmente ninguém pode dizer qual foi o livro primeiro, assim, a sequência não está dessa forma não, tá bom? Exatamente. O importante é o que é que toda ela esteja dentro de nós, para que o Espírito Santo de verdade possa usar sempre no momento certo. O Espírito Santo de verdade, todo livro você sabe que é do Senhor, porque o Espírito Santo testifica cada um deles. Exatamente. Você vai olhar que testifica. Glória ao nosso Senhor Jesus. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, também seja imensamente bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Glória. E que possa haver portas e portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abençoando você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. É por esse motivo que nós dizemos que as nossas igrejas virtuais, são 12, tá bom? São muito mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Não tem como a gente querer assim, porque nós somos a continuidade de Carta dos Apóstolos. Eu ofereceria 200 milhões de reais para alguém falar assim, no meu templo aqui é o município todinho. Mesmo assim a gente vai ser mais eficiente do que eles, tá? Mesmo assim a gente vai ser mais eficiente. Porque, na verdade, nós somos uma igreja da continuidade de Carta dos Apóstolos. Da mesma forma, a gente fala aqui em 1 minuto, os 4 cantos do mundo estão ouvindo o que a gente está falando. Se alguém precisar de uma ajuda, a gente através daqui vai ser mais rápido ainda. Quer dizer, tudo aqui nós somos muito mais eficientes. Não estamos falando que o outro não é necessário, mas só estamos falando o que é necessário dos outros, que estão omitindo. O que? O comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar para as pessoas necessitadas. Tem que ter no tempo. Uma vez que pega a oferta, uma vez que pega dízimo, tem que ter. Se não tiver iniquidade. Corpo. Se não tiver iniquidade, poxa. Exatamente. Aí é problema tanto para quem está ali e para quem está servindo também, tá bom? Todo mundo vai ser penalizado. Por isso que é muito importante vocês interagirem conosco, entrarem em contato no privado, pedirem um de nossos templos físicos no seu lar, na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou também no seu país, para que vocês possam buscar e adorar o Senhor aonde vocês estiverem, como verdadeiros adoradores do qual o Pai procura. É isso aí, na verdade, vocês não estão. Mais uma vez eu estou falando com vocês, para vocês poderem entender. Nenhuma igreja no planeta Terra, ela tem permissão por Deus para poder andar só com a bandeira dela. A Assembleia não pode andar só com a bandeira dela, a Universal não pode, a Igreja da Graça não pode, a Universal não pode, e por aí fora vai. Nenhuma tem essa autoridade. Nós aqui somos 12. Nenhuma tem autoridade para poder andar sozinha. Tem que andar no mínimo 3, ó. No mínimo tem que ser 3. O Valdir Abençoado comentou ali, estou construindo um salão para celebrar culto a Deus. Isso aí, ó. Se ajunta conosco e pronto. Se ajunta conosco. Já entra lá e pronto, que você pode ter certeza que estamos juntos. Muitíssimo bem. Entre em contato conosco no privado, a rede social que não tiver privado, vocês vão para as outras, @igrejas benditas, em todas elas, estamos nas 7 principais. E pode ter certeza, a gente chegando aí, a gente vai negociar, jamais, a única coisa que a gente não aceita é terreno, casa de graça de ninguém, de forma nenhuma, isso a gente não aceita não. Exatamente. A gente compra, a gente faz, vamos fazer uma parceria, mas dado a gente não aceita de forma nenhuma. Tá Exatamente. Bom? Como as escrituras sagradas afirmam, não posso adorar ao meu Deus sem algo que nos custe. Então é muito importante você entrar em contato conosco. Pode ficar tranquilo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o Bençoado perguntou se pensamos em abrir igrejas fora do Brasil. Com certeza, Bençoado. Com certeza. Primeiro estamos aqui arrumando a nossa casa. Mas se tiver alguém que fala assim, não, eu vou garantir lá, opa, a gente vai passar para ele também, porque vai ficar tudo aqui abençoado. A gente temos que liberar para todos ser abençoados, tá bom? Muitíssimo bem. Pois não iremos levar nada desse mundo, mas com certeza é necessário que nós venhamos a ter muitas obras e muitos frutos para que não só nós, mas muita gente alcance a salvação. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Entre em contato conosco, que seja abençoado, faça isso mesmo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus. E eu aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, a partir de 12h07, no @igrejas. Seja um missionário, seja missionário. Exatamente. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus
Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives. Meu muitíssimo amém e gratidão.